Bom dia, senhores, senhoras. Satisfação encontrá-los, revê-los ou conhecê-los, né? Eu sou o Jairo aqui da assessoria de comunicação, sou responsável pela imprensa. Estou aqui também em nome da minha colega, né? Amiga, parceira, assessora de comunicação social, Ana Patrícia, que infelizmente não está conosco hoje, está em licença saúde, mas está se recuperando, volta logo. E estamos aqui então reunidos para o nosso primeiro seminário de atualização em temas eleitorais para jornalistas, o Eleições em Pauta. Primeira experiência nesse sentido, né? O tribunal costuma, em período eleitoral, visitar alguns grupos, né? Enfim, mas a ideia aqui era realmente atender, né, essa demanda aí e informá-los aí sobre os principais temas, né, relativos às eleições 2018, né, de uma forma que a gente conseguisse abranger todo o Estado. Temos inscritos aí de todas as regiões do Estado. Né, completamos a nossa, em função do nosso espaço um pouco limitado, aí, completamos as nossas vagas aí com 105 jornalistas inscritos, né? E queria agradecer aqui a presença dos nossos juízes, né, do nosso pleno aqui do tribunal. Então, o nosso presidente aqui, o desembargador Ricardo Resler, presença aqui da doutora Luísa Gamba, doutor Wilson Pereira Júnior, doutor Zoldan, doutor Vitor Aldo Bride também aqui presente, e um dos nossos palestrantes aqui, né, além do nosso presidente, que é o doutor Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva. Então, dando início, né, já só conversando com vocês um pouco sobre a sistemática do nosso evento, né, com exceção da palestra do presidente, né, a partir da palestra do doutor Amaral e Silva, a gente vai ter sempre uma parte final para questionamentos, perguntas, né, trocar uma ideia com o palestrante. Então, todas as palestras de 10 a 15 minutos, no final, a gente vai ter esse espaço aí de conversa, né. É um evento que não é muito formal, enfim, então os senhores fiquem à vontade para, né, para conversar e para fazer perguntas corretas ou não tão assim. Enfim, é o momento da gente trocar ideia e tirar dúvidas aí, né, em relação a temas diversos, seja aqueles relacionados a eleitor, né, ou a legislação, né, ou algum outro aí que possa surgir durante as próprias apresentações. Tá certo? Então, dando início, convido o nosso presidente aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Ricardo Resler, para conversar com vocês nessa nossa abertura do Eleições em Pauta. Muito bom dia a todos. Quero inicialmente fazer um agradecimento especial a todos os jornalistas profissionais da comunicação que atenderam ao nosso convite, estão aqui prestigiando este evento. Trata-se do primeiro seminário de atualização de temas eleitorais para jornalistas. Prometo ser breve, não sei se cumpro, mas apenas algumas informações. Não se trata de nenhuma palestra, não se trata apenas de algumas informações, algumas adicionais ao vasto conhecimento já de todos os senhores. E eu não poderia iniciar sem fazer um agradecimento especial à assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, através da Ana Patrícia, através do Jairo Guiza, que acabou de me anteceder aqui da tribuna e que fará a coordenação desse seminário, pelo denodo, pela vontade e pela disposição em trazer e realizar esse seminário. É de suma importância. Nós temos alguns no Brasil, mas este seguramente é um dos que está em destaque, e por isso eu faço a minha homenagem e o agradecimento da Corte à nossa assessoria de comunicação, que se ouve com muita competência para realizar esse primeiro seminário. Nas pessoas do Jairo e da Ana Patrícia, eu saúdo todos os profissionais que trabalham na assessoria de comunicação do TRE. Também faço uma menção especial aos eminentes juízes aqui da Corte que estão nesse momento aqui, nos prestigiando,
Dr. Antônio Schenkel do Amaral e Silva, que é presidente do Comitê Consultivo da Internet, que depois vai falar com os senhores a respeito desse importante tema também, que faz parte da programação. O Dr. Wilson Pereira, que é o ouvidor do TRE, Wilson Pereira Júnior, o doutor e juiz Antônio Zoldan da Veiga, que é diretor da Escola Judiciária, doutor Vitor Aldo Bride, doutora Luísa Riquel Gamba, todos da Corte Judicial aqui. Faço menção também aos assessores, assessoria da Corregedoria Geral, que está aqui, a Renata, e a Patrícia também, secretária, e o secretário das sessões, das nossas sessões aqui, que está presente aqui também. Senhores e senhoras, o processo eleitoral nas eleições de 2018 tende a se desenvolver em um ambiente de transformação social, em um ambiente de polarizações, eu diria, exacerbações ideológicas, possíveis de enfrentamentos e intolerâncias. O quadro de envolvimentos espúrios do poder político e econômico nos últimos anos culminou no campo legislativo em diversas elaborações de leis, na crença de que as criações, ou essas alterações das leis, ou essas alterações legais, elas resolveriam problemas da nossa realidade social e política. Nesse caminho, e devido a essas condições históricas e sociais, a atuação do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, obviamente, no Brasil, se caracterizou por um avanço sem precedentes. Os senhores estão vendo isso. Alcançando uma postura mais incisiva no plano da contemporaneidade, de judicialização da política e ativismo judicial, com uma projeção da justiça sobre o espaço na política majoritária, que é aquela feita no âmbito do legislativo e do executivo, normalmente. Isso implica que questões de larga repercussão política e social estão sendo decididas pelo Poder Judiciário e não pelas instâncias políticas tradicionais, movido que somos muitas vezes pela atuação contramajoritária ou desempenhando uma função representativa quando atende demandas sociais que não foram satisfeitas a tempo pelo Legislativo. E por isso nós somos chamados a isso e muitas vezes somos acusados de estarmos praticando o ativismo judicial. E é nesse buraco negro, é nesse veio que se instalam as decisões judiciais. O fim do financiamento eleitoral por empresas, por pessoas jurídicas, a validação e interpretação expansiva da lei da ficha limpa, por exemplo, e a fidelidade partidária se inserem nessa categoria, pois foram decididas na omissão, digo isso com todas as letras, ou contra a vontade do Congresso Nacional em razão de um déficit de representatividade. Ou seja, o Congresso se omite, as leis não são editadas e o Judiciário é chamado a reagir ou agir nesse vácuo. A Justiça Eleitoral faz parte dessa trajetória, sendo chamada a decidir em diversos casos que exigem racionalidade e ponderação muito além da mera aplicação técnica da lei. Uma das tarefas mais difíceis no Poder Judiciário e na administração pública em geral é derrotar a cultura do compadrio, da desigualdade, da pessoalidade, da apropriação do que é público. E o desafio é grandioso. Estaremos envolvidos com a primeira eleição após a mini-reforma eleitoral de 2017. No campo da propaganda eleitoral, dentre as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
deve ser destacada a Resolução 23.547, de 2017, que cuida das representações, reclamações e pedidos de resposta, tratados na Lei 9.504, de 97, e a Resolução 23.551, de 2007, que são basicamente o que nós vamos utilizar, que disciplina a propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. A última reforma tratou, ou mini-reforma, tratou de diversos temas, modificando artigos de lei das eleições, da lei de partidos políticos e do código eleitoral. E dentre eles eu destaco assim, rapidamente, e muitos deles serão tratados aqui durante o dia. Redução do tempo mínimo do registro do partido no TSE para concorrer às eleições. Passou de 1 ano para 6 meses. Redução do tempo mínimo de domicílio eleitoral, que o candidato possa concorrer às eleições. Passou de 1 ano para 6 meses. Possibilidade de parcelamento de multas eleitorais também para as pessoas jurídicas. Vedação das candidaturas avulsas, consoante o disposto no parágrafo 3º, inciso 5º do artigo 14 da Constituição Federal. Vedação das candidaturas avulsas. Embora o tema esteja sendo tratado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através de um recurso extraordinário, 1054-490. Isso está sendo tratado ainda no âmbito do Supremo. Outra modificação, criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, previsto nos artigos 16C, 16D da Lei 9.504/97, constituído por dotações orçamentárias da União em um ano eleitoral, em valor ao menos equivalente ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, e a 30% dos recursos da reserva específica de que trata a lei, um artigo 12 da Lei 13.473, ou seja, transformando em miúdos aqui, fundo especial 1 bilhão e 700 milhões, mais 800 ou 900 milhões, assim, pelo fundo dos partidos. Então isso vai somar 2 milhões e quase 2 milhões e meio, 2 bilhões e meio, diria, para o financiamento das campanhas, a serem distribuídos proporcionalmente entre os partidos. Outra situação foi a definição dos limites de gastos com a campanha, previsão de financiamento coletivo para a arrecadação de recursos para a campanha, o crowdfunding, que é a vaquinha, a famosa vaquinha pela internet. Arrecadação de recursos também para a campanha por meio de venda de bens e serviços. Tudo isso são novidades implementadas. Redução do limite do valor para R$40 mil referente à doação de bens estimáveis em dinheiro para a campanha e alteração do parâmetro da multa por doação de quantia acima dos limites fixados em lei, também que passou a ser de 100% da quantia em excesso. Situações novas editadas pela legislação, pela mini-reforma. Criou situações nas quais determinadas despesas não poderão ser computadas como gastos eleitorais, serão detalhadas durante o dia. Tratou da suspensão de conteúdo na internet. Permitiu impulsionamento de conteúdo na propaganda na internet, prevendo como crime, no dia da eleição, a publicação de novos conteúdos. Alteração das regras de propaganda nas ruas, participação nos debates, redução do tempo de propaganda gratuita no segundo turno, fomento na participação de mulheres, de jovens na política, criação de novo crime de apropriação indébita eleitoral. E na campanha eleitoral, é bom que se diga, o fenômeno do fake news, que são as notícias falsas, por exemplo, tem sido objeto de enorme preocupação para assegurar o seu regular desenvolvimento em 2018. É uma realidade mundial que aqui também se verificará. Essa perspectiva, inclusive, levou o ministro Luiz Fux, que estará conosco, aliás, na segunda-feira, dia 23, às 9h30, nesse plenário,
a externar a posição oficial da Justiça Eleitoral no sentido de combater severamente a sua prática. E isso será detalhadamente informado aos senhores através da palestra do Dr. Antônio Schenkel do Amaral e Silva. E nós estamos traduzindo. Se é fake, não é news. As regras que disciplinam a propaganda eleitoral visam assegurar, senhores jornalistas, senhores da imprensa, a igualdade entre os candidatos, ressaltando que qualquer pessoa que tiver ciência da prática de ilegalidade ou irregularidade relacionada com a eleição pode comunicar o fato ao Ministério Público Eleitoral ou à Justiça Eleitoral para adoção das medidas cabíveis nesses casos. Não há impedimento ao juiz eleitoral de adotar as medidas administrativas necessárias, todas as que foram necessárias, para fazer cessar a propaganda eleitoral irregular. Para facilidade, inclusive, as notícias de irregularidades poderão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral, que disponibilizará o sistema denominado denúncia online para que qualquer pessoa possa noticiar a ocorrência de propagandas irregulares ou extemporâneas veiculadas em locais físicos ou pela internet, diante do critério, naturalmente, da competência estabelecido conforme a área de jurisdição de cada juiz eleitoral. Enfim, a identidade do denunciante permanecerá oculta, sendo-lhe permitido também acompanhar pela internet a apuração do fato denunciado. E isso também valerá para a campanha que nós vamos iniciar na terça-feira sobre a transparência e no financiamento e contra a corrupção no financiamento da campanha eleitoral. Portanto, dentro desse ambiente, é importante a participação da sociedade e da imprensa, dos senhores. O que nós queremos dos senhores como parceiros? Nós gostaríamos de ter como parceiros nesse debate. É a informação na prevenção e no combate às irregularidades, principalmente em relação à disseminação de notícias falsas, que podem e poderão influenciar sobremaneira eleitores desavisados e prejudicar sobremaneira também a campanha de um candidato, ou, ao contrário, beneficiá-lo demasiadamente, com base em engodos e ainda para evitar a corrupção no financiamento das campanhas, como eu já disse. Então, tudo isso nós estamos equilibrando aqui dentro do Tribunal Regional Eleitoral. As eleições que ocorrerão em outubro deste ano serão inevitavelmente marcadas pelas diversas e relevantes alterações ocorridas na legislação eleitoral, muitas das quais com impactos diretos sobre as campanhas eleitorais e, consequentemente, sobre a forma de atuação esperada da Justiça Eleitoral. A tarefa é árdua e demanda inúmeros desafios, fatos novos, inclusive, que nós estarão a nos desafiar. Mas estaremos atuando sempre na busca da normalidade, tranquilidade e do equilíbrio, como eu já disse anteriormente, do pleito eleitoral. Em seguida, nós vamos oferecer aos senhores aqui algumas lâminas para podermos enfatizar que, sem dúvida, nós estamos diante da maior eleição da história. Os números impressionam, e esses números, é bom que se diga, não estão atualizados. É a última atualização feita, se não me falha a memória, foi em fevereiro? Junho. Junho, desculpe. Em junho haverá uma outra atualização do TSE, e que fará essa atualização definitiva já nos próximos dias. O eleitorado nacional, 147.302.344. Eleitorado em Santa Catarina, 5.070.212 eleitores. Eleitores que votarão com biometria, 3.216.364, ou seja, 63,44% do eleitorado catarinense.
Nosso eleitor escolherá 6 candidatos para 5 cargos. Total de eleitos em Santa Catarina, 60, contando um presidente da República, o governador, 2 senadores, 16 deputados federais e 40 estaduais. Estamos em fase de pré-campanha, e aí vem a situação pré-campanha e campanha oficial. Existe, melhor dizendo, nesse ano, a figura do pré-candidato. Estamos nessa fase, lidando nessa fase. Aliás, é bom que se diga, nunca enfrentamos uma situação tão estranha, eu diria, como estamos vivendo nesse momento. Há uma indefinição muito grande em relação aos candidatos. Não se sabe oficialmente quem será quem. Alguns já se revelaram, outros estão ocultos. Realmente é uma situação inusitada que nós estamos vivendo no Estado há menos de 3 meses das eleições. Há menos de 3 meses. Então, há a figura do pré-candidato, desde que não haja pedido explícito de voto. É possível que filiados a partidos façam menção à pretensa candidatura, apresentando propostas, expondo suas plataformas, inclusive com a cobertura da imprensa. É o que está ocorrendo em algumas das figuras políticas que estão se revelando. A campanha oficial inicia em 16 de agosto. Eu enfatizo sempre, em todos os discursos, em todas as palestras que eu tenho participado e tenho sido convidado, no sentido do que nós entendemos postura ética dos candidatos, que hoje em dia o eleitor não admite mais e não quer mais ver aquela postura de ataques, de difamação e desqualificação dos adversários. Ele quer ver propostas. Essa é a contribuição que nós pedimos dos senhores. Essa é a contribuição que os meios de comunicação podem dar à justiça eleitoral e ao país, né? No sentido de atentar para isso e privilegiar a postura ética nas eleições. O eleitor deve estar atento a essas propostas positivas que possam representá-lo, e eu tenho dito isso também enfaticamente. Numa dessas manifestações, me chamaram até de utópico, né, em relação a isso. Eu já disse esses dias numa entrevista. Mas nós temos que sonhar, nós temos que acreditar também nessa utopia. Por que não? Por que não haverá o tempo em que nós vamos realmente atentar para propostas positivas? Se assim é possível em alguns países nórdicos, né, por que nós não podemos chegar lá também? Então, como eu já disse anteriormente, imaginamos a imprensa aberta à boa política, promovendo o debate de ideias e observando tratamento isonômico aos candidatos para não desequilibrar a disputa eleitoral. Os desafios, como eu já mencionei nesse discurso inicial, são os prazos curtos, são 35 dias de campanha, ou melhor dizendo, de propaganda eleitoral pela imprensa, rádio e televisão. A identificação biométrica, que nós temos 63% do eleitorado biometrizado, né? Isso dará com certeza absoluta mais segurança, ninguém poderá votar em nome de alguém. Combate às fake news, que nós vamos tratar enfaticamente disso, e mais tarde o doutor Antônio irá comentar. Combate à corrupção no financiamento, nós temos uma campanha que vai ser lançada nesse sentido e que foi abraçada pelo TSE. O ministro Luiz Fux vai colocar o selo do TSE nessa campanha, que nasceu aqui da cabeça da Denise Schlickmann e já está sendo distribuída a todos os TRS nacionais. Uma campanha genuinamente catarinense. Eu faço parte de uma geração como nenhuma outra, que já nasceu conectada. Mas tem coisa que nunca muda. Assim como meus pais, quando tinham a minha idade, eu já me sinto capaz de decidir o rumo da minha vida. Escolher meus amigos, minha profissão, minha orientação política, minhas causas. Ainda estou me conhecendo, mas uma certeza eu tenho. Não quero ninguém no comando da minha vida. Enquanto isso não é possível,
existe um lugar onde a decisão é só minha: a urna. Em 4 anos, muita coisa pode acontecer. Eu, que tenho 16 anos, vou ter 20. Hoje vou para a escola, para o trabalho, mas daqui a 4 anos eu posso estar na faculdade, no emprego da hora ou seguindo a minha profissão. E um voto pode mudar tudo isso. É dele que depende o futuro de cada um de nós. Tem muita coisa que eu ainda não posso decidir, mas o voto é meu. Meu futuro, minha escolha. Com essa campanha, em 40 e poucos dias, a adesão de 26.499 novos jovens eleitores, de 16 a 17 anos. Vejam a importância de se motivar o jovem a participar da política, né? Nesse sentido. Então temos essa campanha que está sendo lançada sobre a fake news, através do comitê consultivo da Intranet, que é presidido pelo Dr. Antônio. Campanhas do mesário voluntário e mesário universitário. Nós vamos precisar de cerca de 70 mil mesários no estado, 70 mil para atender essa massa de eleitores. Nós já temos cadastrados em nosso sistema cerca de 35, 40 mil mesários. Há uma adesão muito grande do mesário universitário, porque ele poderá, na medida em que ele se inscreve e ele participa, as horas trabalhadas para a Justiça Eleitoral, desempenhadas na Justiça Eleitoral, serão computadas como na grade extracurricular. Então ele tem inúmeras vantagens nesse sentido, e está tendo uma adesão muito grande nas universidades. Eleição com participação, a eleição sem corrupção, essa que vai ser lançada agora no âmbito para combater a corrupção no financiamento das campanhas, vai ser lançada na segunda-feira, dia 23, às 9h30, aqui neste local, com a presença dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, meus amigos, basicamente era isso. Tomei já muito tempo dos senhores e nós vamos prosseguir aqui com a primeira palestra. Não sem antes eu dizer mais uma vez da necessidade da colaboração e da parceria com a imprensa. A imprensa tem muito a ver com o juiz, muito a ver. A identidade do trabalho do jornalista tem muito a ver com o do juiz, que é a busca da verdade. Instalado um fato é a busca da verdade, ouvir os dois lados, fazer uma conclusão, né, mensurar tudo. Tem muito a ver com o juiz. Nós temos assim, somos quase gêmeos siameses aí, né? Uma única diferença é o tempo. É o tempo de resposta. O nosso tempo é muito mais lento. Mas por quê? Porque nós reconstruímos os fatos. Os senhores partem do fato e vão para o futuro, noticiando as novidades, o que vem acontecendo, e nós temos que parar para reproduzir os fatos para dar uma decisão. Nós temos que ouvir testemunhas, analisar provas. Então isso demanda um tempo, demanda a necessidade da busca da verdade através das provas. Então tem os prazos, as leis, e muitas vezes os senhores reclamam, e com razão, né, da dificuldade de uma solução, mas é necessário. Então essa é a nossa diferença, né, entre o juiz e o jornalista, é o tempo. Mas, de qualquer modo, estamos juntos, né, na caminhada e na busca da verdade real. Muitas vezes ela não aparece. Nós temos a verdade de um lado e a verdade do outro. Nós temos que buscar a verdade real. E muitas vezes ela não acontece. Esse é o grande desafio do magistrado. Mas contamos muito com vocês. Temos certeza de que esta parceria trará muitos ganhos para a Justiça Eleitoral de Santa Catarina, que busca transparência e eficiência no seu trabalho e na entrega da prestação judicial. Muito obrigado pela atenção de todos.